gente, então de novo boa tarde a todos vocês, tá? Todas, né? Ah não, o Caio tá aqui, então todos e todas e todos que estão por aqui. Boa tarde especial ao Igor, né? Que aceitou de novo aparecer aqui e ajudar a gente, né? Com discussões de semestre. O Igor já há um bom pedaço tem ajudado, tem participado aqui do grupo, não está conseguindo muito participar esse semestre porque está além das questões de saúde, todas as questões da tese que eu entendo que são peso pesado, né? Fazer uma tese é difícil, eu entendo bem como é que é isso aí. E o Igor é alguém que já há algum tempo tem se dedicado, gente, à pesquisa eu vou generalizar bastante, tá? De Oriente Médio e cristianismo no geral, e também tem um carinho, e aí você me corrige se eu cometer algum erro, pelas questões do judaísmo, né? E Israel é um objeto de interesse do Igor já há algum tempo. Nessa nossa discussão que a gente tem feito nesse semestre, que está passando por questões de democracia, concepção mais geral, a gente fez algumas discussões importantes sobre no que consiste uma democracia, né, que tipo de elementos a gente espera que estejam contidos numa democracia para além do simples aspecto eleitoral, né? Então, quão democrática é a democracia dos estados, as democracias dos estados que a gente está abordando, e a gente decidiu, de fato, escolher para essas nossas discussões alguns casos de países, né, que têm um elemento religioso forte, né, dentro da sua estrutura, da sua identidade, que eventualmente possam ou não transbordar tanto para o seu desenho institucional quanto para a prática democrática no sentido mais geral, desde a formulação de ideias, da formação de preferências, enfim. Então a gente falou, vocês me ajudem aqui se eu tiver esquecido de algum, tá, gente? De Índia, a gente falou de Estados Unidos, a gente falou de Polônia, acho que foram esses até aqui, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre o Estado de Israel. Então, em maio desse ano, maio para junho, corrijam de novo se eu cometer outro erro, houve de novo uma escalada nas tensões aí entre os israelenses, o Estado de Israel e a autoridade palestina, a população da Palestina. Vocês vão lembrar das imagens do Dom de Ferro interceptando uma série de projéteis, enfim, de mísseis lançados do lado palestino para o lado israelense. O contrário também aconteceu, né? O Estado palestino, perdão, o Estado israelense derrubou alguns prédios importantes da liderança palestina, e isso chamou de novo a atenção de Israel, né? Nunca, de fato, o conflito Israel-Palestina sai totalmente dos holofotes da política internacional, mas sempre que tem essas escaladas de violência, a gente tende a olhar de novo. Foi mais ou menos nesse período que eu estava montando aqui o programa desse semestre, e aí eu chamei o Igor para bater um papo com a gente sobre isso, mas não no aspecto militar, que é o aspecto mais comum que a gente costuma olhar para Israel e Palestina. E sim, nesse momento, por mais que talvez isso seja um pouco arbitrário, separar Israel de Palestina para que a gente possa olhar, embora nunca seja possível separar totalmente, né, olhar um pouco para essa configuração institucional do Estado da Palestina. Então a gente tem um dos estados mais recentes dessa sociedade internacional, já num estado recém-formado, mas um estado ainda jovem, se a gente compara com as democracias clássicas, mais consolidadas da Europa e dos Estados Unidos, um estado que tem uma configuração muito peculiar, é um estado que se denomina um estado judeu e democrático, então é um estado que possui uma religião, e essa religião ela é colocada do nome do país no mesmo patamar, na mesma prateleira ali do próprio sistema político. Então a nossa discussão de fato é entender como Israel, primeiro como é essa democracia israelense, né? E o Igor, ele passou um material muito legal para a gente, eu não consegui ler tudo ainda, mas eu li os capítulos que ele sugeriu, eu espero que vocês tenham dado uma olhada, né? O texto o livro é do Joel Peters e de um outro autor, que agora não me vem à mente, depois o Igor deve falar. E a ideia é mesmo a gente entender como é essa democracia israelense, que é uma democracia diferente da nossa, enfim, parlamentar, não vou falar demais, enfim.
E, de fato, como a questão da religião está integrada aí, né? Porque não é só o judaísmo, né? Há árabes no Estado de Israel, quem são esses árabes, como os árabes interagem com esse governo, a contrapartida, né? Como o governo vê, identifica e inclui os árabes, os muçulmanos, enfim, essa parcela importante da população na dinâmica democrática, no dia a dia, né, no cotidiano dos processos democráticos de Israel. A gente está agora, desde esse ano, o tempo está tão maluco nessa pandemia que a gente se perde quando as coisas aconteceram. Né? Então, acho que desde esse ano, 2021, a gente está com o Naftali, né, o Naftali Bennett, como primeiro-ministro de Israel. Foi esse ano passado, Igor? Esse ano já? 2021? Foi esse ano, é porque em um período de 2 anos Israel teve aí 3 eleições. Isso, foi um período para tentar encontrar, né, formar a coalizão para sustentar o governo. Enfim, o Igor vai falar disso tudo. E a gente está aí com o Naftali, que foi ministro da Defesa, né, do Netanyahu, então, uma figura interessante, liberal em alguns aspectos, mais duro, pelo menos a princípio, com a questão do reconhecimento do Estado palestino. Então, o que significa, de fato, para essa democracia de Israel? Tá? Então, de novo, vou agradecer ao Igor que está aqui. Igor, vou ler aqui o breve resuminho da sua biografia. Se estiver errado, depois você corrige qualquer coisa. O Igor agora é doutorando, tá, gente, lá na Ciência Política, na UFPE. Ele fez o mestrado dele, fez a graduação dele em RI, na UEPB, nosso colega. E o Igor já trabalhou pra caramba, trabalhou uma série de ONGs aí ligadas a essa universidade que ele comentou, que é a Universidade Americana do Cairo. Trabalhou com a Acnur, né, a agência da ONU para refugiados. Trabalhou aqui com um núcleo coordenado pela professora André, que é o NEPDA. Trabalhou com a Ana Júri, trabalhou com uma série de instituições, e a grande preocupação do Igor é com a questão de migração forçada e política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio, sionismo cristão e islã político. Então, eu passo aqui a palavra para o Igor, que é o autor do livro Por Amor aos Patriarcas, tá? Que ele pode comentar um pouquinho se quiser, e é membro do nosso grupo também. Então, embora, como ele disse, não esteja conseguindo participar muito do semestre, já ajudou muita gente aqui, e é membro do CEPRIR, e eu já informo, né, a quem tem vontade. Igor, a gente tem 2 alunos aqui, né, que estão escrevendo um artigo pensando a política externa, assim, do Netanyahu, Israel sob Netanyahu. Enfim, eu já te aviso que eu vou mandar eles te encherem o saco um pouquinho para pedir material, enfim. Pode e o mandar. Igor fica aí. Beleza, então o Igor agora sim se colocou à disposição, você já sabe, né? A Débora e o Caio estão aí. Então, obrigado de novo, Igor. Fica à vontade, você tem aí toda a tranquilidade para conversar com o pessoal. Quem quiser fazer perguntas, enfim, aí vai acertando o andamento aqui comigo, se inscreve, se guarda para depois comenta no chat, aí o Igor pode ir passando pelo que vocês estiverem em dúvida. Mas, assim, você sabe como funciona nosso esqueminha aqui nas reuniões, não é necessariamente uma palestra, né? Você pode ter mais uma informalidade para conversar com o nosso pessoal, tá? Então, bem-vindo de novo, a palavra é tua. Bom, muito obrigado, pessoal. É um prazer muito grande para mim, é uma alegria estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre relações internacionais e religião, é um tema que eu gosto muito, e mais especificamente falando sobre Israel. Né? Israel é um país assim que eu sempre achei ele fascinante, e foi a minha entrada aí na academia nesse estudo sobre religião e relações internacionais. Né? Pelo fato assim, de eu ser cristão, eu cresci lendo o Antigo Testamento, ouvindo histórias de Israel, e quando entrei na faculdade eu comecei a ver como o que levou à criação do Estado de Israel. Assim, eu fiquei apaixonado por esse país, eu achei muito fascinante a história, de ver como que depois do horror do Holocausto, os judeus eles conseguiram voltar lá e reviver a língua, várias coisas assim, que eu acho incríveis. Ao mesmo tempo, porém, eu sei que existe um elefante bem grande na sala, que é a questão dos territórios palestinos. Então, por mais que eu tenha essa simpatia muito grande por Israel, mas eu não sou insensível aos problemas que Israel tem, que são problemas bem sérios, bem graves.
Então, o que eu tinha pensado hoje nesse nosso encontro, como o professor Fábio falou, foi explicar um pouco como que funciona a democracia israelense. Mas antes de entrar nisso, eu acho que é importante fazer alguns esclarecimentos. Sempre quando a gente vai falar sobre Israel, principalmente nas universidades, nos últimos anos a gente tem visto aí uma série de debates sobre como que Israel deve ser ensinado. Tem um livro que foi lançado no ano passado que chama-se The Conflict Over the Conflict. Como que essa questão de Israel e Palestina, ensinar sobre o conflito, tem gerado um conflito nas universidades da América do Norte, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, por conta do movimento que a gente tem hoje, que é um movimento de boicotes, desinvestimento e sanções contra Israel. Então, esse é um movimento que tenta, né, acabar com, segundo eles, com a ocupação de territórios palestinos por meio de um boicote, pressões a Israel, como teria acontecido com a África do Sul. Só que esse é um movimento muito complexo, tem várias acusações de que ele já partiu para o antissemitismo, porque eles obrigam que os judeus, em alguns casos, né, um cantor judeu, Matsiarro, por exemplo, a presença dele em um festival na Espanha foi cancelada porque ele se negou a fazer um comentário pessoal explicando o que ele pensava sobre Israel. Então, a gente vê isso sempre quando tinha, né, antes da pandemia, quando algum artista famoso internacional ia fazer um show em Israel, tinha uma campanha para ele não fosse. Isso aconteceu com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, e em 2019 aconteceu também com Milton Nascimento. Só que esse movimento ele também é muito forte nas universidades, principalmente nos Estados Unidos. Então, procura-se boicotar, por exemplo, a presença de israelenses e acadêmicos israelenses em determinados eventos. Há casos de alunos que querem fazer pesquisa em universidade israelense e o orientador não dá uma carta de recomendação. Há casos, né, as chamadas Semanas do Apartheid, que são semanas de ativismo político contra Israel e que acadêmicos israelenses eles são proibidos de falar. Um exemplo também assim, que aconteceu bem recente, que eu acompanhei, foi em 2019, não na UFPE, mas na UPE, que é a Universidade Estadual de Pernambuco. Um amigo meu, da Stanley Fuzz, André Lage, também cientista político, ele é israelense, ele é judeu brasileiro, neto dos sobreviventes do Holocausto, e ele dá uma palestra sobre os acordos de Oslo, né, como o processo de paz em Israel e Palestina, e pelo fato dele ser israelense, dele trabalhar em uma ONG sionista, né, uma ONG pró-Israel, houve uma manifestação muito forte da comunidade palestina de Pernambuco e essa palestra ela foi suspensa. Então, tem muitos debates sobre questões de liberdade acadêmica, né, porque o pessoal pró-Palestina vai dizer que os israelenses eles são colonialistas, são apartheid, então, muito nessa coisa de que você não deve dar plataforma para vozes extremistas, então, alguns grupos palestinos dizem que nenhum sionista, ninguém que apoia a causa sionista deve ter espaço nas universidades. E, por outro lado, os sionistas eles afirmam que qualquer pessoa que é contra o sionismo, ela é necessariamente antissemita, e isso é discurso de ódio, e também tem que ser censurado. Então, a gente tem aí uma série de complicações, né, um conflito muito complexo, e que até mesmo estudar sobre ele, falar sobre ele, também tem sido motivo de muita complexidade, de muito debate. Né? Sempre que isso também acontece, ter um escalado nos conflitos, como a gente teve esse ano, a gente vai ver complicações também, polêmicas, sobre a cobertura da mídia. Então, esse é um conflito que, pelo fato de ele estar durando já 70 anos, as pessoas, elas meio que já têm as suas opiniões formadas sobre ele. E é algo que é muito polêmico. Então, é comum as pessoas se autocensurarem, ou para elas não serem vistas como críticas de Israel e antissemitas, ou para que elas não sejam vistas aí como apoiadoras de Israel e então racistas, né, porque tem todo esse debate sobre se o sionismo ele é uma forma de racismo, se não é. Então tem muitas polêmicas que envolvem essa questão, e eu acho que isso é uma grande pena, porque embora seja um conflito, como eu falei, já dura 70 anos, ele é muito complexo, mas eu acho que a academia, que a faculdade, é exatamente um lugar em que a gente é treinado para ter senso crítico. É exatamente um lugar onde a gente, teoricamente, deveria ter espaço aberto para debater, para dialogar sobre essas questões. Então, por conta dessa complexidade, até mesmo, essas questões políticas que envolve, eu confesso a vocês que ao longo da minha trajetória acadêmica, durante muito tempo, eu, de certa maneira, me autocensurei. De que forma?
todo mundo que me conhece sabe que eu sempre fui sionista, sempre falei sobre defender Israel abertamente, mas eu nunca cheguei a publicar nenhum artigo acadêmico sobre Israel. Eu nunca cheguei a pesquisar de maneira mais acadêmica, claro, escrevi um livro recentemente, mas não é um livro acadêmico, porque eu tinha medo de que pelo fato de eu não ser ainda doutor naquela época de graduação, de mestrado, minhas publicações elas fossem rejeitadas por ter um viés aí mais pró-Israel e coisa do tipo. Até um conselho que eu recebi de alguns professores que disseram, olha, Igor, os principais especialistas em Oriente Médio no Brasil, eles são pró-Palestina, eles apoiam o movimento de boicote a Israel, e se você chegar logo de cara falando de Israel, você vai queimar cartucho. Então, essa é uma realidade que existe, infelizmente, e por isso eu acho que é muito bom a gente ter a oportunidade hoje de falar mais sobre Israel, de tentar conhecer Israel além desse conflito. Né? Além, como o professor Fábio falou, a gente vai deixar um pouco a questão palestina de lado, não totalmente, porque não dá para deixar a questão palestina de lado, nem quando a gente está falando sobre política interna israelense. A gente vai ver que, ao longo de todos os debates políticos, isso também está muito, muito presente lá. E isso posto, eu queria já deixar claro, então, qual é o meu viés. Porque quando a gente fala sobre esse conflito, muitas vezes a gente vai ter termos e até mesmo fatos históricos que eles são disputados. Não porque não existe uma realidade concreta, mas aí vem um pessoal aí mais pós-estruturalista que a gente pode conversar sobre isso, mas como que esses fatos eles são lidos, como eles são enxergados por cada um dos lados. Então, por exemplo, a guerra de 1948, a independência de Israel, para os israelenses é o Yom HaTzmaut, é o dia em que os judeus eles voltaram para sua terra, eles conseguiram recriar o seu estado, mas para os palestinos vai ser a Nakba, vai ser o dia da tragédia. Então, é importante que a gente esteja sensível a essas narrativas e essas questões. Eu acho que é muito difícil manter a neutralidade nesse conflito, então eu sempre digo que eu sou sionista, eu apoio Israel, mas eu tento ser sensível à narrativa palestina e sempre fazer a voz palestina ser escutada sempre que eu dou aula, sempre que eu falo sobre esse assunto. Então, hoje, eu estou aqui numa situação não só de acadêmico, mas até mesmo também um pouco de ativista, né? Como o professor Fábio falou, eu trabalhei durante muito tempo com várias ONGs e atualmente trabalho com uma organização americana chamada Philos Project, e o objetivo dessa organização é promover o engajamento cristão positivo com o Oriente Médio. Em que sentido? Um novo sionismo cristão, e isso aí pode ficar até, me ofereço até para voltar em outra ocasião para explicar o que seria esse novo sionismo cristão, mas seria um apoio a Israel, um apoio crítico, e um apoio que considera aí a questão dos palestinos e que defende uma solução de 2 estados. Mas, enfim, esse longo parêntese feito, vamos voltar aqui para o tema dessa nossa discussão, nossa palestra de hoje. Eu enviei para vocês, né, um livro organizado pelo Joe Peters e o Rob Gay Spinfold, chamado Understanding Israel, Political Society and Security Challenges. E esse é um livro que eu achei muito legal, é um livro do Routledge. Na verdade, eu queria ter compartilhado com vocês um outro texto, porque eu não consegui acesso a ele. E foi lançado recentemente um daqueles handbooks de Oxford sobre política e sociedade israelense. E que a abordagem, né, a proposta desse livro é de que vários autores de vários campos das ciências sociais, eles façam aí uma abordagem, um apanhado geral sobre os desafios que Israel enfrenta hoje, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista social e também do ponto de vista das relações internacionais, das questões geoestratégicas de Israel. A gente, quando pensa em Israel, a gente pensa logo na questão do conflito Israel-Palestina, né, como já foi falado, esse conflito já dura muito tempo, mas existem também outros desdobramentos geopolíticos acontecendo que envolvem Israel. Se a gente parar para ver hoje, o Oriente Médio, ele tem 22 países árabes, fora os 22 países que têm a língua árabe como sendo a sua língua oficial, a gente vai ter Israel, que é um estado judeu, a Turquia, que fala turco, e o Irã, que fala persa. E se a gente for ver os 3 principais jogadores, né, os principais atores do Oriente Médio hoje, são exatamente esses 3 países. Então, Israel tem despontado também como uma potência no Oriente Médio, e é interessante ver que antes os aliados de Israel, que eram a Turquia e o Irã, são seus inimigos, e os seus inimigos, que eram os árabes, estão se tornando os seus amigos. Então, faz mais ou menos um ano que a gente teve os acordos de Abraão, que vários países árabes reconheceram Israel, e tem tido aí essa mudança também, aí, embora tenha essa questão não resolvida
do conflito Israel-Palestina, do status dos cidadãos árabes dentro de Israel, mas tem havido uma mudança na percepção dos árabes ao redor do mundo em relação a Israel. A gente vê aí Dubai, né, no caso dos Emirados Árabes, fazendo acordos de cooperação, levantando coisa de visto. Então, hoje, se eu quiser ir para Israel, enquanto turista brasileiro, eu não estou podendo ir por conta das restrições da Covid, eu vou estar bem pertinho lá no Egito, não posso atravessar, mas alguém que está lá em Dubai e tomou as 2 doses da vacina consegue entrar em Israel sem precisar de visto. Isso assim, é uma coisa que 5 anos atrás isso era inimaginável. Então tem havido muitas mudanças. Esse livro ele é de 2017, então embora ele seja um livro atual, mas ele também já está um pouco desatualizado, porque ele não trata dessas questões mais recentes, e nem mesmo das questões aí das eleições. Ele vai até as eleições de 2015, e a gente teve aí eleições de 2019, eleições de 2020, eleições esse ano. Então, tá difícil se manter em dia aí com a política interna e a política externa israelense. São coisas que acontecem, tudo muda muito rápido. Então, o que eu pensei hoje foi compartilhar uma apresentação com vocês, e eu quero explicar como que funciona a democracia israelense. Eu acho que isso é um dos pontos que são mais controversos e menos compreendidos, não só aqui no Brasil, mas na academia como um todo, exatamente por conta dessas questões políticas que envolvem estudar Israel. A gente tem alguns centros ao redor do mundo, os principais são em Israel, obviamente, mas tem alguns na Europa, tem nos Estados Unidos, na Universidade de Brandeis é a principal, que são chamados Israel Studies, né, estudos de Israel. Porque a gente tem as chamadas Area Studies, né, principalmente a gente que é de relações internacionais está acostumado com isso, que é o estudo de regiões do mundo, né, os estudos de área. Embora hoje a ciência política lute contra isso e esses estudos estejam passando por várias crises, mas a gente tem aqui na América Latina, por exemplo, estudos de América Latina, a gente tem programas de pós-graduação, ANB, para estudar a América Latina, e você tem uma abordagem de sociologia, ciência política, RI, e existem também isso, chamada área de estudos do Oriente Médio, né, Middle East Studies. E essa é uma área em si que ela já é muito controversa por conta de todo aquele debate do Edward Said sobre o orientalismo, dizer que os primeiros centros de estudos do Oriente Médio surgiram com propósitos colonialistas, com propósitos imperialistas, aí depois já teve gente que critica o Said, que diz que isso pode até existir, mas os exemplos que o Said deu não eram corretos. A gente vai ter o 11 de setembro, e o Martin Kramer, que é inclusive um israelense, ele vai falar que os estudos de Oriente Médio eles fracassaram, porque eles não foram capazes de prever o 11 de setembro, nem prever a Revolução Islâmica, nada disso. A gente vai ter depois o Fred Halliday, que vocês conhecem, né, das teorias de RI, falando que não, mas os estudos de Oriente Médio eles nunca serviram para, nunca foi o intuito deles prever alguma coisa, enfim. Só que onde é que fica Israel dentro desses estudos do Oriente Médio? Porque esses estudos do Oriente Médio, a maior parte deles, quando a gente fala sobre relações internacionais e ciência política, eles entrariam nessa parte de política comparada. Então, são países que têm várias características em comum, como religião, como língua, né, com exceção do Irã e da Turquia e de Israel, mas eles têm formas de governo também que são muito parecidas. E Israel, ele é considerado, né, a única democracia do Oriente Médio. Claro que a gente tem aí a Turquia, também a democracia, o Líbano, mas nos moldes ocidentais somente Israel. Então, não dá para você fazer um estudo de política comparada, você comparando, por exemplo, em questões políticas, democráticas, e até mesmo no processo de tomada de decisão de política externa, Israel com o Egito, por exemplo, ou com a Jordânia, que são seus vizinhos. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai comparar Israel com o Brasil, com a América Latina, com a Europa? Então, existe hoje todo um esforço dos acadêmicos israelenses, principalmente nessa área de ciência política e de relações internacionais, de querer vender Israel como um país, uma democracia igual a outras democracias, e que Israel deve ser estudado não somente do ponto de vista do conflito, mas a fim também de gerar teorias de médio alcance da ciência política, né? A ciência política israelense ela é muito behaviorista, ela é muito influenciada pelos Estados Unidos, tanto que eles só publicam em inglês, tem uma ênfase muito grande em métodos quantitativos. Se você vai para a parte de relações internacionais,
esse debate pós-estruturalista, esse debate aí sobre orientalismo, isso praticamente não acontece nos departamentos de ciência política, acontece no departamento de sociologia, de antropologia, mas a ciência política ela é muito aquela coisa lá do realismo, do hard power, de balança de ameaças, né, principalmente por conta desse contexto aí geopolítico que eles vivem, e uma ênfase muito grande também em terrorismo, em segurança internacional, nessa segurança aí mais hard power. Claro que a gente vai ter um ou outro que estuda coisa de paz, né, por motivos óbvios, a gente tem lá o conflito Israel-Palestina também, mas essa realidade acaba influenciando também a produção acadêmica sobre o país e dentro do país. Então, uma coisa que eu tenho achado interessante é estudar Israel, a sociedade israelense, as instituições israelenses, do ponto de vista realmente assim da ciência política e ver o que a gente pode comparar Israel, por exemplo, com o Brasil. Então, eu quero mostrar para vocês hoje o quanto que Israel ele é diferente, ele tem as suas peculiaridades, as suas características específicas, como que o debate político em Israel ele acontece e como que a religião ela desempenha um papel muito importante nisso. Mas eu quero também que a gente consiga fazer algumas pontes, não só com o Brasil, mas também com a Polônia, com esses outros países que vocês estão estudando, porque a gente vai ver que sim, tem coisas em Israel que são muito específicas. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o debate sobre Estado e religião, né, Estado e Igreja, aqui no Brasil, quais são as principais questões que são debatidas pela bancada evangélica? Vai ser questão do casamento LGBT, vai ser questão sobre aborto, a chamada ideologia de gênero. Isso não é algo que os israelenses eles debatem, isso não é uma coisa que preocupa os israelenses, embora eles sejam uma sociedade muito religiosa. Lá em Israel eles estão preocupados sobre se o Estado ele pode fechar tudo no sábado ou não, com a influência dos rabinos vai ter nas leis. São outras questões, mas a gente vai ver também como que por meio da globalização existem algumas tendências que têm se tornado comuns no Brasil e que também estão se tornando comuns nas sociedades israelenses. Então, Israel, por exemplo, durante esse período da Covid, Netanyahu, embora ele fosse um líder populista, um líder de direita, mas ele fez vários lockdowns, ele investiu na campanha de vacinação, né? Israel é conhecido como a nação, né, Startup Nation, por conta dos seus empreendimentos, na sua questão econômica, e o Netanyahu ele quis criar essa coisa do soft power de Israel, né, que o Netanyahu ele era muito bom nisso, ele tanto investia, né, e buscava ter essas questões assim, mais hard de segurança, mas ele também tentava investir nessa coisa assim, um pouco na imagem de Israel no mundo, e ele queria vender essa ideia de que Israel era the vaccination, né, a nação da vacina, e isso não deu muito certo, embora, claro, no início da pandemia Israel teve muito sucesso, diminuiu o número de mortes, tudo, mas por que Israel, quando veio aí a Delta, Israel sofreu muito e todo aquele sucesso ele foi por água abaixo? Porque existe um movimento anti-vax também forte em Israel. Então, todos os casos, né, a maioria dos casos de pessoas que foram internadas, que morreram, eram pessoas que não tomaram a vacina. Teve um debate aí sobre o cartão, o passaporte de vacina, enfim, então várias das polarizações que a gente vê aqui no Brasil, na extrema-direita, né, na alt-right, isso também está acontecendo em Israel, né, por exemplo, o Stephen Bannon, que é um líder da extrema-direita que auxiliou o Donald Trump na sua campanha de eleição, né, e ele é muito próximo da família Bolsonaro, né, ele também está querendo vir para o Brasil, para as eleições aí do ano que vem, e ele também deu consultorias para o Netanyahu, então tem vários elementos que são em comum. Eu diria que a maior diferença da extrema-direita israelense é porque, obviamente, não tem o elemento antissemita que a gente vê aqui no Brasil, de teorias da conspiração. Mas existem aí racismo, principalmente contra os árabes, enfim, outros elementos. Então, esse é o meu objetivo de hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela para tentar explicar um pouquinho como então que funciona essa democracia israelense. E a começar disso, será que a gente pode chamar Israel de democracia? Tem também aí esse debate. Deixa eu só ver aqui como é que eu compartilho com vocês. Eu às vezes apanho no Google Meeting. Eu tava
Coloquei até hoje no Twitter que eu vou ser o professor doutor que não sabe usar o Datashow e que toda aula vai ficar pedindo ajuda aos alunos. Eu já me vejo isso claramente em mim. Só um instantinho aqui. Nossa, gente, não tá. Achou aí? Normal, né? Apesar de a gente estar tendo que se adaptar a um monte de coisa nova. Esse último ano eu aprendi mais coisas do que no período do doutorado, né? Em tecnologia. Tá pertinho dos pontinhos, aí você vai pôr uma janela. Isso, só que aí não tá abrindo o meu que eu baixei. Eu vou tentar abrir direto no Drive, eu acho que fica mais fácil compartilhar a guia. Legal, pode ser também. Aqui minha apresentação. Só porque é muita informação para vocês não se perderem aí. Eu acho que agora vai. Deixa eu tentar. Peraí, só um instantinho. Agora vai. Pronto, foi. Deixa eu só ver se eu consigo. Tá abrindo aqui, rapidinho. Pronto, agora tá vendo? Isso, agora apareceu pra gente. Beleza. Bom, gente, essa apresentação ela foi baseada em dois livros, em dois capítulos, né, desse livro que eu falei para vocês, que eu até disponibilizei esse livro em PDF, e eu vou falar sobre os capítulos 2 e 3 dele, em que vai falar um pouquinho sobre, primeiro, como funciona essa democracia israelense, a política partidária, que é o segundo capítulo, e o quarto capítulo, na verdade, ele vai falar um pouco sobre as divisões da sociedade israelense, que é onde a gente vai entrar na questão da religião aí, e qual o debate aí, como é que a religião ela se mistura com a política em Israel. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a democracia israelense, ela, assim como muitas outras democracias, inclusive a democracia brasileira, ela tem passado por momentos de muito estresse. Ela tem passado aí por uma crise recentemente, mas é uma crise um pouco diferente da crise que a gente está acostumada aqui no Brasil. Porque quando a gente fala sobre crise de democracia no Brasil, a gente fala, por exemplo, da instabilidade das nossas instituições. A gente passou aí por uma ditadura militar, então teve um processo de impeachment, e ainda hoje se discute a legalidade desse impeachment da Dilma. A gente tem aí o Bolsonaro fazendo ameaças contra o STF, e ninguém sabe se ele vai tentar dar um golpe, enfim. Mas em Israel, se a gente for analisar a democracia por meio disso, né, se os indicadores que a gente for utilizar for o funcionamento das instituições, a existência de eleições livres e sem fraude e transparentes, a atuação da mídia, a gente vai ver que Israel está indo muito bem. Pelo contrário, Israel é um único país que, desde a sua independência, né, 70 anos de independência, nunca teve uma crise democrática grave, nunca teve a sua democracia interrompida, bem diferente aqui da nossa história no Brasil e de outros países. Então, se a gente for analisar só por esse lado das instituições, lá não é como no Brasil, lá as instituições elas estão realmente funcionando, existe essa, abre aspas, tranquilidade quanto a isso. Mas a grande questão é que a gente precisa entender que uma democracia ela não se mantém somente por meio das suas instituições. Existe também, né, a questão dos valores que tornam uma democracia válida, uma democracia viável, né? Essa coisa do pacto social que é feito dos cidadãos eles entenderem que eles estão sendo governados, como eles estão sendo governados, e eles fazerem o papel deles, né, a parte deles nesse jogo. E em Israel, o que a gente tem notado é que está havendo, existe uma diferença, é normal você questionar os procedimentos, os resultados democráticos, mas isso é normal, isso acontece em vários países, mas existe um problema quando você começa a questionar o valor da democracia em si. Quando você começa a se questionar, será que vale a pena o nosso país ser uma democracia? E se ele é uma democracia, será que vale a pena ele ser uma democracia nos moldes liberais, nos moldes europeus, nos moldes ocidentais? Por que a gente não pode ter
a nossa própria democracia? E essa é uma pergunta, esse é um questionamento que é muito importante para a gente entender a própria criação do Estado de Israel, a maneira como que Israel ele foi fundado, né? Então, a ideia do sionismo, né, a ideia que levou ao surgimento de Israel, ela vai surgir ali no século XIX, né, durante o período dos nacionalismos na Europa, que a gente estava vendo um crescimento muito grande do antissemitismo, do ódio aos judeus, e o Theodor Herzl ele vai ter essa ideia de que se os judeus um dia eles tivessem um lugar, eles tivessem um território, eles tivessem um país, então esse país iria protegê-los e eles não mais iriam sofrer ódio, não haveria mais antissemitismo no mundo. Então, desde o início, a ideia do Estado de Israel ela foi criada, foi pensado para proteger os judeus e para combater o antissemitismo. Só que, obviamente, isso não aconteceu, né? A gente tem visto aí o antissemitismo cresceu muito nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil, 2019 para cá, a última grande pesquisa que a gente tem a nível mundial é uma pesquisa feita pela Liga de Antidifamação dos Estados Unidos e mostra que cerca de 1 bilhão da população do mundo, 1 bilhão de pessoas, a gente está falando do que? De 6 bilhões de pessoas, 1 bilhão tem opiniões contrárias aos judeus. E, pelo contrário, alguns vão até dizer que a criação do Estado de Israel ela aumentou o antissemitismo, porque muitas das críticas que são feitas a Israel, né, e nem toda crítica a Israel é antissemita, mas algumas críticas elas acabam tendo um quê de antissemitismo, porque o judeu errante, né, a imagem do judeu errante, muitas vezes ela é substituída por Israel, né, o Estado judeu entre as nações. Então, existiam várias visões de como que esse Estado sionista ele iria ser criado na Palestina, quando eles começaram a migrar para lá. E existia já, desde o início do sionismo, esse debate. Como é que Israel ele vai ser um Estado judeu, né, porque sempre foi o objetivo de criar Israel com essa identidade judaica, de ser esse safe haven para o povo judeu do mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, como aliar isso com uma democracia liberal para que as minorias, principalmente os árabes, porque desde o início o Herzl, o próprio Ben-Gurion, né, que foi o primeiro-ministro de Israel, os sionistas eles sabiam que existiam populações árabes naquele território e que ou eles expulsavam todos esses árabes do território israelense, do território que seria Israel, ou então eles teriam que chegar a algum tipo de acordo, de contrato social com esses árabes para que eles pudessem viver dentro do Estado judeu, tendo seus direitos respeitados. E isso aí é algo que tem sido motivo de debate até os dias de hoje, a gente vai ver isso mais para frente. Mas então, hoje, o grande debate que Israel pensa será que vale a pena, será que é possível conciliar essas duas coisas, ser um Estado judaico e um Estado democrático? E segundo, será que vale a pena a gente manter essa democracia no contexto em que a gente vive? Por quê? Porque Israel ele é um país que ele tem uma série de dilemas que nenhuma outra democracia liberal que ele se inspirou, né? As ideias do sionismo são ideias europeias que foram, né, totalmente influenciadas pelas teorias políticas que a gente conhece, os filósofos políticos que a gente lê ocidentais, mas está em uma região diferente e que tem outras questões, outros dilemas que, por exemplo, os Estados Unidos não enfrenta, o Brasil não enfrenta, e eu estou colocando, né, Brasil no Ocidente, o Huntington não gostaria disso, mas a gente vê na Europa, enfim. Por quê? Primeiro, a gente tem esse elefante branco, né, que eu falei, que é a questão da ocupação dos territórios palestinos, e isso é uma coisa que é tão complicada, que, por exemplo, a organização com a qual eu trabalho, o Philos Project, não utiliza o termo ocupação. Por quê? Porque esses territórios que, né, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, no caso, só a Cisjordânia hoje, que Israel controla totalmente, né, a faixa de Gaza é governada pelo Hamas, antes deles irem para o controle israelense em 1967, eles não eram parte de um Estado palestino. Eram territórios que haviam sido prometidos para serem Estado palestino, mas que depois da Guerra dos 6 Dias foram conquistados, respectivamente, pela Jordânia e pelo Egito. Então, os israelenses vão dizer que esses territórios, na verdade, são territórios que são disputados. Eles foram prometidos aos árabes, aos palestinos, mas os palestinos nunca, né, desde 48, né, a partir de 48, a partir da lá, de 47, a partilha da ONU, os palestinos eles nunca realmente controlaram totalmente. Então,
para os israelenses são territórios que são disputados e que eles podem no futuro até vir a ser totalmente anexados por Israel ou não, a gente vai entrar nisso também. Então, tem essa questão, né, de que os judeus, eles ocupam, né, não, quer dizer, eles controlam um outro povo, um povo árabe, uma população que não é deles, é uma situação bem complicada, porque os judeus eles sempre foram perseguidos e agora quando eles têm o seu país, eles estão pela primeira vez controlando um outro povo. E isso que era para ser uma situação temporária depois da Guerra dos 6 Dias, é uma consequência indesejada do conflito. E, novamente, essa é a narrativa israelense. A narrativa palestina vai dizer que não, que desde o início Israel já queria mesmo conquistar esses territórios na Guerra dos 6 Dias. Mas o que seria algo temporário é um problema que perdura até hoje e que tem cada vez mais possibilidades de ser resolvidos, né, é cada vez mais difícil de solucionar. Existem também questões de segurança que são imperativas, que não tem como negar, né? Por exemplo, o muro que separa a Palestina, os territórios palestinos de Israel. É horrível aquele muro, é horrível. Eu já estive lá, é muito triste você ver quanto que a mobilidade dos palestinos ela é impedida. Eles têm que passar horas para poder atravessar, enfim, é horrível aquilo, não tem como negar. No início dos anos 2000, havia muito atentado terrorista para Israel, e muitos israelenses foram mortos por conta dos atentados. E depois que o muro foi construído, esses atentados eles caíram para praticamente zero, diminuiu muito. Então, traz sofrimento para os civis palestinos, mas, por outro lado, foi o que evitou a morte de civis israelenses. Então, tem essa questão aí, segurança de Israel, né, em relação ao próprio território palestino. Tem também a questão do Irã, né, que ameaça Israel, e tem o Hamas na faixa de Gaza, que é um grupo terrorista que não reconhece a existência de Israel. E do outro lado, na outra fronteira, a gente tem a Síria, que está numa situação totalmente instável politicamente, com proxies, milícias do Irã, que tentam atacar Israel pelo norte. E do outro lado da fronteira você tem o Líbano, que tem o Hezbollah também armado pelo Irã para combater Israel. Então, o país, literalmente, ele está cercado dos seus inimigos, né? Com exceção ali, a gente poderia dizer da Jordânia, o Egito também tem um acordo de paz, mas na parte do Egito, no lado do Egito ainda tem a faixa de Gaza, que é um tal Hamas. Então, isso é algo que afeta diariamente a vida tanto dos palestinos quanto dos israelenses, e isso vai ser a principal causa de debate político em Israel. Se aqui no Brasil hoje a discussão que a gente tem principal seria, daí quando fala de esquerda e direita, é capitalismo ou comunismo, né, na mentalidade de algumas pessoas. A gente sabe que nossa realidade é longe disso, mas as narrativas que a gente tem, as narrativas em Israel, a preocupação principal será que Israel deve se retirar totalmente desses territórios ou não? Ou Israel deve anexá-los totalmente? A gente tem também a questão do status dos cidadãos árabes dentro de Israel, porque 20% da população israelense ela é árabe, então os árabes eles têm direitos plenos, né? A princípio eles não tiveram, logo quando o Estado foi criado, depois em 48, os árabes só vieram ter seus direitos mesmo a partir de 1959, mas hoje eles votam, eles têm partidos políticos, o atual governo mesmo tem um partido árabe islâmico fazendo parte da coalizão. Porém, como qualquer minoria em qualquer sociedade, os árabes eles também sofrem preconceito, tem aí uma série de discriminações e coisas assim que são bem complicadas. Então, isso é um tema muito sensível, porque os árabes eles se sentem parte dessa grande sociedade, parte dessa grande nação palestina. Outros israelenses judeus olham para eles e os veem como como pessoas que não são confiáveis. É claro que você vai ter lugares em que árabes e judeus eles conseguem viver tipo de os árabes eles se sentem, né? Os árabes se sentem parte da nação palestina. Então alguns não se veem como sendo parte do Estado de Israel. Melhorou sim. Na verdade foi da conexão, eu acho. Então os árabes do teu áudio. A conexão deu uma congeladinha. A conexão. Se quiser a gente fecha os vídeos da gente aqui para
para ver se ajuda um pouquinho. Vamos tentar. Tá, pode ser. Você tá vendo os slides, né? Então você não tá vendo a turma, né? Tô. Não, eu tô vendo 2. Tá, vamos ver se ajuda um pouquinho e, bom, a gente vê como é que faz. Aí depois eu vou terminar daqui a pouco para as perguntas. Vou correr aqui que eu fiz mais slide do que... Não, vai tranquilo, vai tranquilo. A gente tem bastante tempo, então você não precisa se preocupar com isso. Tá bom, tá certo. Então, os árabes, eles não se sentem, assim, em alguns casos, parte da sociedade israelense, eles ainda são muito atrelados à causa palestina, embora isso venha mudando nessa última eleição, mas eu já explico mais isso. A gente tem também, né, as lacunas sociais, embora Israel seja um país super desenvolvido, mas tem essa questão que é comum a todo país, né, de ricos e pobres. Então, isso é algo que é um ponto de destaque. E a questão que nos interessa mais hoje, que é sobre essa divisão entre Estado e religião. Porque a noção de Israel enquanto um Estado judeu, ainda tem muito esse debate, o que é ser judeu? Ser judeu é quem nasce de mãe judia, né, de acordo com a lei do retorno de Israel, né, qualquer judeu ele pode se tornar cidadão israelense, desde que ele queira. Mas o que seria isso? É ele ou ter uma mãe judia, ou ele se converter ao judaísmo. Então, a identidade judaica ela é uma coisa que é muito complexa, porque ela tanto tem uma questão étnica, uma questão cultural, então você vai ter judeus que são ateus, por exemplo, mas também tem a questão religiosa. E dentro, né, os próprios judeus, eles não conseguem, às vezes, fazer muito essa distinção. A gente vai ter judeus que não são religiosos, que comem porco, por exemplo, que não seguem a dieta kosher, mas que ainda seguem guardam alguns feriados judaicos, porque eles enxergam isso como sendo, tipo, as lendas, os mitos do povo judeu. Então, isso é uma coisa que é complicada a gente definir o que é a identidade judaica, e essa relação, então, de religião e Estado, ela não é bem resolvida, porque a gente, no início, os seus fundadores, todos os sionistas, eles eram, não todos, mas a grande maioria, Alô, travou de novo, acho que não melhorou muito nossa gente ocultar os vídeos, não adiantou demais, não. Tô tentando ver aqui o que é. Oi, voltou. Voltei, parei em que parte? Bom, então eu vou tentar, a gente se travar, vocês avisam. Qualquer coisa eu tento reiniciar. Tá, manda ver. Então, essa questão sobre religião, ela não é bem resolvida, porque, como eu falei, a princípio Israel começou com uma ideia bem secular, nos primeiros partidos de Israel, eles eram partidos de esquerda, a gente poderia comparar, claro que essa comparação falha, mas seria meio que o PT, né, o Labour Party lá, o MAPAI, que era o partido do Ben-Gurion, que foi um partido que teve influência muito grande durante as 3 primeiras décadas de Israel, enquanto país. Mas depois a gente vai ter uma mudança. A gente vai ter muitos judeus ortodoxos, judeus religiosos, que a princípio eles eram contra a ideia do sionismo. Ainda hoje a gente tem judeus que são anti-sionistas, porque eles acreditam que o retorno do povo judeu à Terra Prometida, a Abraão, deveria acontecer somente quando o Messias retornasse. Mas a gente vai ter alguns que vão pensar diferente, né? Principalmente depois da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, em 67, vai ser assim, um turning point muito importante na sociedade israelense e nas relações de Israel com o Oriente Médio. O sionismo, né, a direita de Israel, vai ser muito uma direita religiosa. E os partidos ortodoxos vão crescer mais e vão ter uma influência maior no parlamento. Então, a questão do sábado mesmo, que é o Shabat, de tudo ser fechado, a questão do casamento, né, não existe casamento civil em Israel. Qualquer casamento hoje em Israel, para ser reconhecido, né, ele é feito pelos rabinos, lá pelo rabinato, e o Estado somente reconhece. Então, por que não se fala sobre, não se tem debates sobre uma legislação de casamento entre pessoas do mesmo sexo? Porque você tem judeus reformistas, e até mesmo tem alguns ortodoxos, que já fazem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E o Estado simplesmente reconhece. Então, se o israelense ele casa no Brasil, pode se casar com um pastor, com um padre, enfim. Quem seja, chegar lá, o Estado vai reconhecer, porque o Estado só reconhece o casamento religioso.
Uma outra questão também que é muito polêmica, que é em relação a quem é judeu, né? Quem que está elegível a fazer fazer a migração para Israel. Porque quem vai determinar isso é o rabinato. Então, tem vários casos, por exemplo, de judeus etíopes, judeus negros, que eles não são reconhecidos como judeus pelo rabinato. Então, eles têm a sua cidadania israelense negada. Tem muito debate também, por exemplo, sobre os judeus messiânicos, que são judeus cristãos, judeus evangélicos, judeus que acreditam que Jesus ele é o Messias. Eu tenho uma amiga, por exemplo, judia brasileira, que ela isso, rabinato é o conselho rabínico. E essa minha amiga, ela é evangélica, mas ela é judia, ela é uma judia messiânica, ela não conseguiu fazer aliar. Ela é neta de sobreviventes do Holocausto, a mãe dela fez, a família dela fez, tem primos que serviram no exército de Israel, mas ela não conseguiu fazer aliar por causa disso, porque ela se tornou, né, evangélica, enfim. Então, embora Israel seja um estado teoricamente laico, mas a religião ela tem uma influência muito grande. Isso piora as coisas pelo fato de que eles não têm uma constituição como nós temos hoje, não tem um conjunto de leis. Então, se você vai tendo um parlamento que ele tem uma influência grande dos partidos religiosos, isso é algo importante porque lá é um governo de coalizão, então você vota nas listas e aí os partidos que têm mais cadeiras, que têm mais votos, acabam tendo mais cadeiras e tem um maior poder de barganha, e isso acaba influenciando muito em várias questões do dia a dia dos israelenses. Então, esse primeiro-ministro que a gente tem hoje, o Naftali Bennett, ele está numa coalizão com o Yair Lapid, que ele é um centrista, ele não é religioso. Você tem também muçulmanos, né, tem os árabes lá. E o Naftali Bennett, ele é super religioso, ele é mais à direita do que o Netanyahu, que vinha antes dele. Qual a diferença? O Netanyahu, ele não era religioso, ele era de direita, mas era uma direita mais populista. E o Naftali Bennett, ele reconhece que as visões religiosas dele não vão ser abraçadas por toda a sociedade israelense e nem por todo mundo da coalizão que ele está. Então, para manter o governo coeso, ele não se manifesta sobre determinadas questões, como, por exemplo, o que ele pensa sobre os territórios palestinos. Ele simplesmente deixa isso rolando para ser resolvido depois. Mas teve até uma imagem, recentemente, que foi muito significativa para os judeus, que foi quando o Bennett ele foi para os Estados Unidos para se encontrar com o Biden a primeira vez, e tiraram uma foto, né, quando deu o momento do Shabbat, ele com o Teflon, que é umas correias de couro que os judeus eles colocam, os judeus religiosos, aqui na testa também, com a Torá, ele com o manto, né, judeu também, judaico, fazendo as orações na Casa Branca. E todo mundo fala assim, quem imaginava que um dia a gente teria um primeiro-ministro judeu, israelense, fazendo as suas orações de Shabbat na Casa Branca. Então, a religião ela é muito forte, muito presente na cidade israelense. E o questionamento, então, quanto tempo que leva, né, como eu falei, para se ter confiança democrática? Né? Israel ele tem um histórico de democracia antes mesmo da sua independência, porque antes do Estado se tornar independente em 48, mesmo durante o mandato britânico da Palestina, os judeus, né, eles tinham lá a sua Yishuv, que era um pré-Estado, um proto-Estado. Então já tinham várias instituições, já tinham, né, a Haganah, que depois se tornou a IDF, né, que são as Forças de Defesa de Israel. A gente já tinha as decisões, elas eram tomadas por meio de um conselho democrático. Então, Israel sempre teve essa tradição desde o início de ser uma democracia. Mas quando a gente vai ver nos anos iniciais, né, nessas primeiras 3 décadas, quando eu falei, quando o Ben-Gurion que estava à frente, o Mapai, nesse partido de esquerda, ele estava à frente, o Mapai tinha algumas tendências assim muito autocráticas, não totalitárias, mas autocráticas no sentido de controlar vários aspectos da sociedade. Né? Ainda hoje, embora Israel seja um país que tenha muita liberdade econômica, mas tem uma série de questões societais que estão nas mãos do Estado. Então, por exemplo, a água. A gente não tem companhia privada de administração da água. A água pertence ao governo de Israel, né? Até por questão estratégica, do clima lá, enfim. Então, não havia um autoritarismo, né, se eu posso dizer isso,
muito grande essas tendências, mas ao mesmo tempo havia sempre possibilidade de partidos concorrerem. Isso, centralização é a palavra correta. Havia uma centralização do poder, mas haviam outros partidos, haviam eleições, e simplesmente porque as pessoas estavam satisfeitas com o Mapai no poder. Isso vai mudar em 63, quando o Levi Eshkol ele vai ganhar as eleições, e a gente vai ter um período aí de mais umas 2 décadas em que a direita ela vai se fortalecer muito no poder em Israel. Depois é tanto que os 2 principais partidos vão ser o Likud e o Mapai, mas o Mapai ele vai, né, quando a gente entra aí nesse século XXI, o Mapai ele já vai estar super enfraquecido, então hoje a esquerda em Israel ela praticamente morreu. Então, claro, você tem partidos de esquerda ainda, mas houve uma grande proliferação de partidos tanto de direita religiosa, direita secular, extrema-direita, né, como qualquer democracia, mas também muitos partidos de centro. Então você tem centro-esquerda, centro-direita, o centrão. Esses partidos eles vão se proliferando, e uma característica vai ser que as eleições em Israel elas vão ser muito mais dadas por questões... vai haver uma personificação muito grande. Houve um momento em que, acho que em 93, que tentou-se fazer eleições diretas para primeiro-ministro, mas viu que isso estava se tornando uma coisa muito mais complicada, porque, como é uma sociedade muito diversa, muito dividida, então, quando o primeiro-ministro ele era eleito diretamente pelo povo, era aquela coisa que quem ganhou, ganha tudo. Então, as outras partes da sociedade se sentiam marginalizadas. Então, hoje, né, tem essa forma de governo, né, essa forma de democracia, que as pessoas elas votam nos partidos, aqueles que têm mais assentos, eles tentam fazer uma coalizão, formar um governo para se manter no poder. E aí, quais são, então, esses desafios que Israel ele enfrenta em relação à sua democracia nos dias de hoje? A questão do nation building, né, como que Israel teve que criar um país, né, nas sombras do Holocausto. Então, esse temor muito grande do antissemitismo, do que o mundo fez com os judeus. Existe um trauma intergeracional muito forte nos judeus, nos israelenses, e que isso é reificado cada vez mais pelas ameaças do Hamas, pelas ameaças do Hezbollah, pelo Irã. Então isso é um ciclo, essa coisa de que eles precisam criar um país, eles precisaram criar um país e lidar com vários desafios do próprio clima, né, de não chover, de tudo isso, e saber administrar os recursos escassos, fazer com que esse país tivesse uma economia vibrante e, ao mesmo tempo, lidando com essa hostilidade. Né? Então, nem todos os países do mundo reconhecem Israel, principalmente os países ali próximos. Quem são os maiores parceiros de Israel hoje? São os países europeus, mas ainda tem muita pressão por conta da questão palestina. Então, essa sombra do Holocausto, esse trauma, juntamente com essa preocupação com segurança, é algo que é muito forte em Israel. E também a migração em massa, porque depois que Israel foi criado, em 48, o país recebeu cerca de, além de receber muitos refugiados do Holocausto, né, as vítimas do Holocausto, que não tinham para onde ir. Isso é uma coisa que quase ninguém fala sobre Israel. Quando a gente fala sobre o conflito Israel-Palestina, fala-se muito sobre os 600 mil, né, 600 a 800 mil palestinos que foram expulsos de suas casas, né, a Nakba, mas quase não se fala que de 800 mil a 1 milhão de judeus que viviam nos países ali do Oriente Médio foram expulsos de suas casas. Inclusive, na Síria, teve judeu que foi expulso de casa para que palestinos fossem viver na casa deles. É uma ideia de uma troca populacional que nunca foi reconhecida. E Israel recebeu todos esses judeus e eles foram integrados à sociedade israelense. Então, um grande mito que eu escuto falando sobre Israel é que Israel é uma extensão do colonialismo europeu. Mas se a gente for ver, 20% da população de Israel é árabe. Os outros 80% que são judeus, de 50% a 60% são judeus Mizrahim, são judeus que viviam na região do Oriente Médio. Então, se a gente for ver, os judeus que vieram da Europa, que foram vítimas do Holocausto, não vão ser entre 20% e 30%. Pode ser até menos, porque Israel também tem uma população muito grande de judeus que vieram da Etiópia, que vieram da África. Então, é um país muito diverso. E aí tem também esse desafio das visões, as ações não democráticas
do judaísmo ortodoxo, né, que quer essa ideia do grande Israel, que quer colonizar os territórios palestinos, que quer anexar, que quer colocar, criar leis muito baseadas na interpretação que eles fazem da lei judaica. Então, esses são os pontos fracos que a gente tem hoje, mas os pontos fortes da democracia israelense são interessantes a gente falar, porque é onde entra nesse debate da ciência política. Muitas pessoas vão dizer que Israel não é uma democracia por conta da situação dos territórios palestinos. E é onde entra Israel é um Estado apartheid ou não é. E eu acredito que, de acordo com as definições que a gente tem na ciência política, que a gente tem internacional, a gente não pode dizer que Israel é um Estado apartheid ou que Israel não é uma democracia. Por quê? Sim, a situação dos palestinos que vivem nos territórios palestinos é horrível, eles não têm direito de votar nas eleições de Israel, tudo bem. Mas por que eles não têm direito de votar nas eleições de Israel? Porque a Palestina é reconhecida, né, por vários países como sendo um Estado. Então, a autoridade palestina, elas têm as suas próprias eleições. Os palestinos que vivem na Cisjordânia, que vivem na faixa de Gaza, eles não votam nas eleições israelenses, mas eles votam quando tem, né, porque tá aí, a última das eleições foi em 2006, até então não teve mais eleição nos territórios palestinos, mas eles são cidadãos, vão ser cidadãos desse futuro Estado palestino que vai ser criado. Se a gente for ver, né, como eu falei, as práticas democráticas básicas, né, de acordo até mesmo com os critérios de Robert Dahl, que é um dos principais conceitos que a gente tem na política para falar sobre democracia, Israel se enquadra em todos eles, né? Justas e regulares, diversidade de partidos políticos, um sistema judicial independente. Então, assim, a Suprema Corte de Israel, ela tem total independência. Muitas vezes ela julga de maneira que vai de encontro aos interesses dos próprios cidadãos israelenses. Do mesmo jeito que a gente tem aqui no Brasil gente que quer fechar o STF, que quer fazer impeachment dos ministros, em Israel isso também acontece. Já tem situações em que a Suprema Corte de Israel, ela, por exemplo, prendeu ex-primeiro-ministros por corrupção. Netanyahu, aí ele corre o risco de ser preso, ele está sendo investigado por corrupção. Já teve casos de que palestinos entraram na justiça contra Israel e a Suprema Corte, no caso, ganha aos palestinos. Até mesmo aquela coisa que está tendo foi o estopim do conflito siriano, lá em Sheikh Jarrah, que alguns grupos judaicos de extrema-direita, grupos até religiosos, queriam expulsar as famílias palestinas que viviam em algumas casas em Jerusalém, que antes... Igor, desculpa. Oi, cortou? Eu não sei se travou para todo mundo, mas travou para mim, eu estava muito curioso. Aquilo que foi o estopim do conflito, deu uma travadinha. Bem nessa hora. E aí eu fiquei super curioso aqui. Isso, não. Então repete para a gente, por favor. Então, essa questão lá é porque os palestinos estavam vivendo em casas que, durante o período em que Jerusalém ela estava debaixo do controle jordaniano, né, antes de 67, eram casas que eram de judeus, e novamente os judeus eles foram expulsos para que os palestinos vivessem lá. E aí tem uma lei de Israel, que é considerada muito injusta por várias pessoas, que diz que um território, uma casa, uma propriedade que era de um judeu e que foi perdida, né, durante esse período de que os jordanianos tiveram, que os árabes tiveram controle de Jerusalém, controle de alguns territórios de Israel, eles podem reaver na justiça. Só que os palestinos que perderam casas, né, antes da independência de Israel, tinham casas, tinham propriedades que hoje são de judeus, eles não têm o mesmo direito de pedir na justiça pelas suas propriedades. E aí, a polêmica foi porque alguns grupos de extrema-direita, judaicos, eles queriam que houvesse uma deposição, né, houvesse um despejo dessas famílias que estão morando lá há décadas, para fazer cumprir essa lei. E travou um pouquinho. Agora, curiosamente, o meu Google Meet aqui me avisou que a minha conexão está fraca.
e o que não teria, obviamente, nenhum impacto na sua conexão para o resto do pessoal. Então, eu suspeito que o próprio Google esteja com alguma instabilidade. Então, vamos aguentar um pouquinho para ver se o Igor volta. Você está congelado. Sim, professor. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém? Tá. Tá, legal. Então vamos ver se o Igor, se ele tinha sugerido reiniciar o modem dele, talvez ele esteja fazendo isso. Deixa eu mandar um alô aqui, né? Vamos lá. Acho que agora, de fato... Aí, caiu de vez. Acho que ele volta já. Esperar um pouquinho. Aí, voltou. Tá de volta. Já voltou travando. Ih, cara. Alô. Igor, a gente não te ouve ainda, cara. Você está congelado. E mutada. Você quer tentar ficar só com áudio, o seu áudio, Igor, para a gente ver se a gente escuta? Talvez, sei lá. Vamos tentar essas coisas. Acho que não foi dessa vez. Oi, Igor. Fábio, uma coisa que acontece comigo, pelo menos, quando o meu computador ou a internet trava, a tela fica congelada por algum tempinho até cair. Então, talvez o Igor tenha caído há bastante tempo já e esteja reiniciando, a gente tá falando com ele aqui. Falando com presença incorpórea do Igor. Daqui a pouco ele aparece, gente. Esperar um pouquinho, a gente ainda tem tempo. E aí ele vai... A gente vai ver se ele consegue reiniciar. Oi, Igor. Voltei. Reiniciar aqui. Vamos ver. Eu acho que vai. Se você quiser tentar, eu estava pensando aqui ficar só o seu áudio, sem a sua imagem. Enfim, eu não sei se é determinante isso. Agora sim. Não. Lembra que quando você caiu, a tua apresentação também sumiu, né? Então, se você quiser retomar. Isso. É isso que eu já estou fazendo aqui, já estou compartilhando de novo. Beleza. Mas enfim, eu estava falando, né, gente, que no caso lá do Sheikh Jarrah, que foi algo muito complicado, né, polêmico, acabou que a Suprema Corte ela votou em favor dos palestinos, não dos israelenses. No caso dos árabes, né, eles eram... mas, enfim, também não tinha cidadania israelense por outra questão lá mais complicada da Guerra dos 6 Dias. Mas, como tem a Universidade de Partidos Políticos, ele tem um sistema judicial independente, e então, pelos critérios aí de democracia do Robert Dahl, Israel é uma democracia, então, contínua e estável, principalmente se for comparado com aquelas que foram criadas desde 1945. E por que eu acho importante a gente falar sobre isso, falar de Israel, separando até mesmo da situação do conflito Israel-Palestina, da questão da Palestina. Defendo a solução de 2 estados. Eu acho que os palestinos eles têm direito de autodeterminação, eles merecem, né, eles têm direito, né, nem que eles merecem, eles têm direito a ter o seu próprio país. Porém, se a gente continua insistindo nessa narrativa de que Israel é um apartheid, porque os palestinos que estão vivendo ali nos territórios, tanto da Cisjordânia como da faixa de Gaza, eles não têm os mesmos direitos que os israelenses, a gente vai estar fazendo um jogo da extrema-direita de Israel que quer anexar tudo. É como se a gente estivesse reconhecendo que aqueles territórios, eles não são dos palestinos, eles são dos israelenses,
Ou o contrário, que é o que acontece muito, é uma ideia que você não reconhece Israel como Estado legítimo e defende-se, então, que tem que ser um único Estado ali para todo mundo. E eu acho isso muito complicado. Primeiro, porque o próprio direito internacional reconhece Israel como um Estado soberano, um Estado legítimo, o Brasil também. E, além disso, se separados, eles não têm conseguido conviver em paz e esses 20% da população árabe em Israel, eles já têm uma série de dificuldades, uma série de problemas. Imagina você ter um Estado binacional. Essa é uma ideia que eu acho que ela não funciona. E se a gente for comparar com outros exemplos de estados muito confessionais que a gente tem na região, né, o vizinho, por exemplo, de Israel, o Líbano, a gente vai ver que é muito difícil você conseguir manter um regime democrático tendo um caráter aí multiconfessional. Então, eu acho que o ideal seria Israel continuar tendo o seu caráter judaico, né? Claro, tentar solucionar esse impasse religioso, para que a minoria palestina ela não se sinta tão excluída, mas em um futuro, quando tivesse um Estado palestino, esse Estado, se ele for construído hoje, ele inevitavelmente ele vai ter muitos judeus por conta da criação dos assentamentos em território palestino, né, no território que seria no futuro Estado palestino. Então, hoje, a única forma assim, de ter dois Estados seria Israel continuar com 20% da população árabe e um futuro Estado palestino, tendo, digamos, 20% de uma população judaica. E aí também teria mais dilemas. Enfim, todas as tentativas de solucionar esse conflito têm dilemas, não são fáceis. Então, um ponto fraco, né, os pontos fracos dessa democracia de Israel é porque as estatísticas elas têm mostrado que existe um enfraquecimento ao apoio público às normas democráticas. Então, as gerações mais jovens, por exemplo, elas tendem, né, segundo os autores, ou ser menos politicamente correta, dependendo do seu ponto de vista, ou ser menos democrática mesmo. Por quê? Elas estão tão cansadas desse conflito, né, esses 70 anos de conflito, sem resolver, né, a esquerda israelense, ela saiu muito enfraquecida depois da Guerra dos 6 Dias. Depois da Guerra dos 6 Dias, ela tenta se fortalecer, mas não consegue ganhar força, principalmente depois dos acordos de Oslo, que foram frustrados, depois, principalmente de Gaza, né, quando Israel saiu de maneira unilateral da faixa de Gaza, deu aos palestinos, e o Hamas tomou conta de tudo e vive ameaçando Israel. Então, hoje a população ela tende a ser mais à direita e ela está mais disposta a aceitar políticas que são iliberais, no sentido de o Estado poder intervir mais na mídia, para calar os críticos, defender direitos desiguais para não judeus, coisas nesse sentido. Existe essa tendência acontecendo e isso é muito preocupante para o futuro da democracia israelense. A vida política em Israel sempre foi muito polarizada, mas o que a gente está vendo é que o próprio Knesset está sendo muito dividido, ele está muito fragmentado. Por isso, a gente teve nos últimos 2 anos uma eleição, né, 3 eleições, porque não se conseguia fazer os partidos muito divididos, os votos também mal distribuídos entre eles da população, e acabou que o último entre árabes muçulmanos com o Lapid, que é de centro, foi porque foi uma eleição contra Netanyahu. Então, o que estava em jogo nem era esquerda-direita, você era a favor ou contra Netanyahu. Né? Foi a chamada frente ampla. A gente fala muito de frente ampla aqui no Brasil, e o que aconteceu em Israel foi exatamente isso. Mas existe uma confiança cada vez menor na mídia e nas instituições. E isso é muito preocupante, porque como é que as instituições democráticas elas vão se manter se a população ela não acredita mais nisso? E aí eu entro, né, nessa questão desses dilemas e paradoxos da democracia israelense, porque se a gente for ver, né, um órgão da democracia, que é o Peter, ele vai falar que a função da democracia são os cidadãos elegerem os seus políticos
para que eles tomem as decisões técnicas. Isso acontece em Israel, só que é exatamente essa divisão que tem desagradado a população. Então, as disputas internas de poder, elas são institucionalizadas, elas são reguladas, mas às custas das minorias. Então, às vezes, os partidos de direita, principalmente os partidos religiosos, eles conseguem passar leis no Knesset que vão dificultar a atuação dos partidos árabes. Então, por exemplo, criar cláusulas de barreira para representação. Para quê? Porque eles sabem que os partidos árabes eles têm menos votos, eles têm menos representação. Então, para que eles não tenham uma influência muito grande no processo político de Israel. Então, essas descrenças nos políticos, isso acaba se tornando uma ameaça à democracia israelense. Isso é muito preocupante. E um outro questão que eu acho que a gente também precisa ter em mente é que o tenta ser... Caiu, voltou? Já vocês estão me ouvindo? Então, agora sim. Então vamos lá. Então, o grande problema é que esses jovens israelenses têm que a gente tentou ser democracia desde que a gente foi criado, mas todos os nossos índios não são democráticos. E eles agem conosco de maneiras não democráticas, eles querem destruir. Então, será que a gente tenta manter a nossa democracia ou a gente tenta se adaptar ao contexto em que a gente está vivendo e seguir as regras do jogo aqui da geopolítica regional? Esse que é o maior questionamento que hoje Israel, enquanto país, enquanto Estado, enquanto democracia, enfrenta. Então, como eu falei, antes mesmo da independência de Israel, o país já tinha o sistema de partidos dominante. Só que nas últimas décadas... Oi, Igor, já não te ouvimos de novo, cara. Puxa vida. Se puder repetir aí... tem havido esse aumento da personalização da política, né? Então, o Netanyahu, ele soube utilizar muito disso para... Eu peço desculpa que pelo internet realmente não sei o que está acontecendo. Acontece. Eu tinha... testado antes e não estava travando. Então, o que eu falei é que houve essa personificação da política, o populismo mesmo, que a gente tem visto uma tendência em várias democracias do mundo, e o Netanyahu ele soube surfar muito nessa onda, e as principais são determinantes da preferência do voto em Israel, como já tem falado, é segurança e religião. Então, o Netanyahu ele fez uma série de alianças muito questionáveis, por exemplo, com a Hungria, até mesmo com o Brasil de Bolsonaro, porque são figuras que, líderes políticos ligados à extrema-direita, que têm um histórico de antissemitismo, a gente vê no caso do Brasil mesmo. Eu acho que durante todos os meses, praticamente, do governo Bolsonaro, a gente tem algum escândalo de antissemitismo. E ainda assim, qual é a imagem que o Brasil quer vender? De que é o maior aliado de Israel na América do Sul. E por que o Netanyahu ele foi em busca disso? Porque eram países que votavam, surfou na onda populista. O Netanyahu ele surfou na onda populista, nessa onda personalista em Israel, que é uma coisa que tem acontecido com tendência no mundo inteiro. A gente tem a Índia, o Modi, o Netanyahu também se aproximou da Índia, porque na visão do Netanyahu o que importa é que Israel consiga se defender. E para que Israel consiga se defender, é bom que Israel tenha aliados, por exemplo, na ONU, nos organismos internacionais, para votar a favor dele. E isso aí foi uma grande vitória, por exemplo, que o Bennett ele teve recentemente, é que mais de 30 países eles boicotaram a Conferência de Durban, na ONU, que foi uma conferência que, na década de 70, aprovou uma resolução que equiparava sionismo a racismo. Então, o Netanyahu ele se alinhou a essas figuras de extrema-direita ao redor do mundo, e isso foi uma coisa que algumas pessoas em Israel questionaram, a comunidade judaica ao redor do mundo, na diáspora, ficou revoltada com isso, mas os apoiadores de Netanyahu, eles não criticaram tanto, porque será assim, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ser pragmático. Israel está cercado de inimigos, e o que importa é que Israel se torne
consiga sobreviver, né, uma ótica assim, bem realista mesmo, de autossuficiência, de anarquia, de sobrevivência. E o pensamento do israelense os judeus que moram na diáspora, eles podem ser anti-Israel, eles podem ser anti-sionista, eles podem se juntar aos boicotes a Israel, eles podem se juntar à causa palestina. Por quê? No futuro, quando o antissemitismo aumentar no Ocidente, quando eles começarem a serem perseguidos por serem judeus, embora eles critiquem Israel, um dia, pelo menos Israel vai continuar forte. Israel vai estar existindo, e aí eles vão poder voltar para cá e a gente vai receber eles de braços abertos. Então, essa lógica realista também é importante a gente ressaltar que isso é algo que não é somente de Israel. Essa é uma característica de muitos países ali da região. Né? A Turquia tem isso, o Irã tem isso, a Arábia Saudita tem isso, porque é que, do nada, os países árabes eles começaram a reconhecer Israel e a fazer acordos de paz com Israel. Né? Lógico, não foi do nada, isso aí eles vêm cooperando há muito tempo por debaixo dos panos. Mas qual foi a principal questão? Embora hoje tenha aí todos uma tentativa de criar laços culturais em comum, identidade em comum, mas foi segurança, medo do Irã. Então, os árabes têm medo do Irã e aquela coisa no Oriente Médio, né, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eles têm se juntado dessa maneira, né, assim que tem acontecido, e isso tem influenciado diretamente na democracia israelense. Por quê? Quais são, né, a base social da política partidária em Israel? Se você é de esquerda, você vai ser, né, dovish, como eles dizem, e se você vai ser de direita, você vai ser hawakish, né, aquela coisa da pomba e do falcão. Por quê? A esquerda é muito aquela coisa de que o problema de Israel é a ocupação dos territórios palestinos. Se a gente abrir mão dos territórios, os palestinos eles vão nos reconhecer, a gente vai ter paz. Né? Os argumentos da esquerda ela fazem muito sentido, de que Israel não pode continuar eternamente ocupando esse povo, de que isso é uma ameaça à sua própria sobrevivência, porque a democracia israelense ela vai se enfraquecendo, o apoio internacional vai caindo, então a longo prazo a ocupação não é boa para Israel, além de também não ser boa para os palestinos. Só que a direita ela vai dizer, não, a gente tentou negociar com eles, a gente deu terra a eles, a gente saiu da faixa de Gaza, e o que aconteceu? O Hamas lançando míssil contra a gente de instante em instante, de época em época. Tem também uma direita religiosa, isso é uma coisa que é muito interessante, ver como que esse medo, essa questão de segurança, às vezes é atrelada a uma questão religiosa. Então, a direita religiosa de Israel, ela vai defender isso, vai defender, no caso, que o Estado de Israel ele deve anexar os territórios palestinos, só que também tem uma justificativa de que a terra foi prometida a Israel. Né? Deus prometeu a terra aos judeus, a terra religiosamente pertence a eles. E existe um livro muito interessante que eu recomendo para quem quiser ler, eu vou até colocar aqui o título, que é O Impasse de 1967, que é do Micah Goodman. Eu vou também compartilhar uma matéria sobre ele que saiu semana passada do New York Times, porque o Micah Goodman, ele é um dos conselheiros do Bennett, ele é um judeu conservador, um judeu religioso, mas ele fala que nessa divisão da sociedade israelense, tanto a esquerda como a direita elas estão certas. Do mesmo jeito que Israel não pode manter a ocupação para sempre, Israel também não pode abrir mão totalmente dos territórios palestinos, porque se for criado um Estado palestino hoje, eles vão ter acesso direto, em poucas horas, ao aeroporto de Tel Aviv. Então tem-se o medo de que, do mesmo jeito que o Irã ele influencia, ele tem seus proxies na Síria, no Líbano, ele também vai ter nesse futuro Estado palestino. Só que a ideia do Micah Goodman, que não tem sido, né, embora o Bennett cite muito o conceito do Goodman, mas ele não aplica, não leva às últimas consequências, é de que esse conflito ele não vai ser resolvido nem tão cedo. Nem por conta das questões de identidade, das questões religiosas, tanto do lado árabe, né, porque, de acordo com o Islã, o mundo é dividido na terra do Islã e a casa de guerra, né, então, uma vez que o território de Israel ele já foi parte de um califado islâmico,
ele precisa ser reconquistado pelos muçulmanos. Essa é a justificativa que o Hamas dá, por exemplo. Essa é a justificativa que muitos palestinos eles têm para se opor a Israel. Do mesmo jeito que os judeus eles também têm essa visão religiosa de que não, aquela terra foi prometida aos judeus, é deles, tem as questões de segurança, eles não vão abrir mão. Então, o Mike Goodman dizem, aqui a gente chegou a um jogo de soma zero. O dilema do prisioneiro mesmo, assim, não é prisioneiro, é outro aí que eu esqueci o nome, mas enfim, não tem saída. É o impasse, né, que ele fala, né, a tradução, o livro em inglês, Catch 6-7, que é exatamente isso, assim, eles estão sem saída. Então ele vai dizer que é necessário começar a administrar o conflito. Administrar para que os palestinos, eles pelo menos, eles tenham mais independência. Eles, embora não tenham um país de fato, mas eles consigam ter um direito de ir e vir, eles consigam ter mais direitos. Então essa é a principal que tem hoje na sociedade israelense. Se você aquela coisa de paz ou contra a paz. Só que, como eu falei, a esquerda, né, israelense, ela tem falido, e aí, ou os jovens, eles estão virando de direita, né, como eu falei, centro-direita, direita, extrema-direita, né, esse que é o esquema de Israel, ou então eles acabam abandonando de vez o sionismo, se tornando pós-sionista, defendendo um Estado binacional e coisas do tipo. A segunda divisão, que é muito importante em Israel, é a divisão judaica secular religiosa, porque a gente vai ter os judeus ultra-ortodoxos, que são esses que tendem, né, a ter uma visão mais religiosa, né, de querer impor costumes religiosos à sociedade. A gente vai ter alguns que nem reconhecem o Estado de Israel, eles moram em Israel, mas eles são anti-sionistas, eles não servem, por exemplo, no exército, os judeus ultra-ortodoxos. Né? Os ultra-ortodoxos são aqueles que a gente vê, por exemplo, na série da Netflix, Nada Ortodoxo ou em Shitzel, que são aqueles que andam de roupa preta, né, os cachinhos. Eles não servem no exército, eles vivem até mesmo em alguns guetos, e a gente tem também os ortodoxos modernos, que são aqueles que são religiosos, mas que também abraçam vários níveis da modernidade, e seria o caso do Bennett. Bennett, que é o atual primeiro-ministro, ele é um exemplo claro dessa ortodoxia moderna em Israel. E aí você vai ter os judeus que não são religiosos, e seria, né, o caso do Netanyahu, seria o caso do Yair Lapid, que está hoje como ministro das Relações Exteriores, que queria ser primeiro-ministro, e que eles acabam defendendo uma solução mais à esquerda, mas hoje também, mesmo os seculares, eles também tendem a ter uma visão mais de direita sobre a segurança, só que em termos religiosos aí, a níveis distintos de visão sobre o tanto que a religião deve influenciar ou não o Estado judeu, né? Até que ponto a identidade judaica de Israel ela deve ser construída na base da religião e não na base da cultura, da língua. Né? Teve uma lei, por exemplo, muito polêmica, que foi adotada em 2018, que não reconhece o árabe como uma língua oficial, né? A lei do Estado judaico. Então, só o hebraico seria língua oficial e o árabe seria uma língua especial. A gente vai ter também o atrito, né, que eu falei, entre os judeus e os árabes, porque, embora isso esteja começando a mudar, agora, a partir do momento em que os países árabes eles estão reconhecendo Israel, então esses partidos árabes eles estão vendo que eles não podem ficar mais esperando tanto não podem ficar esperando tanto pelos aliados árabes, porque eles não vão se envolver na causa palestina, eles vão ter que chegar e negociar com Israel mesmo, então vão ter que se preocupar com outras questões. Então esse ainda é algo muito polêmico, inclusive está tendo vários conflitos recentemente, porque muitos árabes estão sendo mortos, e nesse último conflito que a gente teve, houve casos de violência entre árabes e judeus, é um ponto de tensão, e eu acho que não só em Israel, né, a gente tem visto também isso nos Estados Unidos, essa causa aí do racismo, dos negros, até mesmo aqui no Brasil, né, a gente tem muito problema racial, o grande problema é porque às vezes a gente não reconhece, né, o mito da democracia racial ainda é muito forte no Brasil, mas a gente sabe que os negros eles sofrem sim, existem racismo sistêmico no Brasil, isso é um fato. E do mesmo jeito tem
racismo contra os árabes em Israel também é um fato, é um problema que eu acho que de toda sociedade. Racismo, eu acho que é infelizmente inerente a toda sociedade democrática hoje. E existe também a separação étnica entre os próprios judeus, que é o que eu falei, entre os judeus Ashkenazim, que são aqueles que vieram da Europa, e os judeus Mizrahim, que são de origem do Oriente Médio. Isso já foi mais forte no início, porque os Mizrahim, eles eram vistos como incultos, como mal educados, como analfabetos, então eles não ocupavam tantos cargos de posição na política, por exemplo, mas isso vem mudando muito nos últimos anos. Tem ainda a lacuna socioeconômica e a divisão entre o novo e o velho imigrante, né, ou seja, aqueles judeus que imigraram logo depois que Israel foi criado e aqueles que estão imigrando agora, e também o israelense nativo, né, o Sabra, aquele que nasceu em Israel. Então a gente vai ter partidos como o Israel Beiteno, que a principal preocupação deles são os interesses da comunidade lá dos judeus russos. Então essa que é basicamente a divisão que a gente vai ter na sociedade israelense. E a melhor maneira que eles têm encontrado de lidar com isso é por meio da democracia, dessas eleições parlamentares, em que, por meio das coalizões, tenta-se fazer com que todos esses grupos aqui eles sejam representados. Né? O atual governo ele é uma prova clara disso. Só que, como eu falei, permanecem ainda, né, os atritos, permanecem ainda as ameaças à democracia israelense, que seria o quê? Essa questão da segurança, né, o conflito Israel-Palestina, como eu falei, por mais que a gente tente fugir, a gente não consegue, porque hoje esse é um dos principais pontos de atrito que faz com que alguém seja de esquerda ou de direita, que eu vote em um candidato ou em outro candidato, e também a questão religiosa, né? Até que ponto a religião ela deve desenvolver um papel fundamental na vida, no Estado de Israel. Então eu acho que nisso a gente pode ver elementos parecidos com o Brasil, parecidos com os Estados Unidos, parecido com a Índia, com a Turquia, com a Polônia, com esses governos democráticos que têm tido esse crescimento da população religiosa, porém a gente tem essas dinâmicas que são muito específicas, são muito particulares de Israel, principalmente no caso do conflito Israel-Palestina, e também das ameaças de segurança, o horror do Holocausto, tudo isso. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu falei muito mais do que eu tinha planejado, mas a gente tá aí, por mim, temos tempo para conversar, se tiverem dúvidas, se quiser perguntar alguma coisa. E se a minha internet deixar. Igor, obrigado. Assim, é raro a gente falar com alguém que tenha essa propriedade sobre as questões institucionais de Israel. Né? Meu próprio conhecimento de Israel é sempre relacionado ao conflito e mais especificamente ao aspecto estratégico do conflito. Né? Então, não é comum a gente falar, de fato, ter a oportunidade de conversar com alguém que tem esse conhecimento do desenho institucional de Israel. Algumas coisas me deixam mais nervoso do que outras quando você está falando, é óbvio que você sabe bem do que é. Sim. Posso até te fazer uma pergunta mais tarde, mas vou te abrir aqui espaço para o pessoal, que eu sei que vai querer fazer alguns questionamentos. Gente, se vocês quiserem comentar então alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, ou perguntar, ou comentar, ou escreve, ou abre o microfone, vocês que sabem como que é melhor para vocês. Débora. Professor, eu tive uma dúvida durante a explicação, mais sobre pelo que eu entendi, a questão político-partidária dentro de Israel, sobre os grupos de direita e de esquerda. Eu tinha lido, né, num daqueles textos lá, sobre que no início da formação, da consolidação do Estado de Israel mesmo, da tentativa de formação de identidade nacional, tudo isso, os grupos de esquerda, como Partido Trabalhista e partidos nesse sentido aí, tentavam dialogar com os grupos de direita para que a cultura tradicional do Oriente Médio fosse respeitada mesmo, assim, vista como algo válido, porque os grupos de direita tentavam reprimir e consideravam como algo atrasado, que seria ultrapassado, e os padrões nos modos liberais ocidentais como que
com o que queriam que Israel fosse associado, digamos assim. E aí eu queria que, se possível, Igor explicasse um pouco sobre isso, sobre o que é direita e esquerda dentro de Israel. Essa é uma ótima pergunta. Como eu falei, Israel começou muito numa visão assim, de esquerda socialista, né, de judeus que estavam fugindo do antissemitismo da União Soviética, que queriam recriar aquela experiência comunitarista em Israel, mas obviamente sem um elemento antissemita. Então, a ideia dos kibbutz e tudo isso. Só que, ao longo do tempo, Israel foi crescendo muito economicamente e aí foi deixando esses elementos econômicos de lado. Até que, depois da Guerra dos 6 Dias, a diferença entre ser esquerda e direita tinha muito menos a ver com questões econômicas. É interessante porque hoje tem alguns partidos, sim, que vão levantar questões, bandeiras econômicas, em Israel, tentam inclusive tornar isso o centro do debate, né, querendo dar um pouco de normalidade ao país, porém isso acaba não prevalecendo. O que prevalece é as questões de segurança. Então hoje, esquerda em Israel são pessoas geralmente ligadas ao movimento pró-paz, são pessoas que afirmam que a ocupação tem que acabar, que Israel tem que reconhecer logo o Estado palestino, coisa do tipo. E a direita não. A direita é aquela que reconhece que Israel precisa ainda manter o controle desses territórios por conta de questões de segurança. Só que dentro da direita, hoje a direita ela é muito mais diversificada. Você tem a direita religiosa, por exemplo, que defende que Israel anexe os territórios. Você vai ter aquela que vai dizer que não, né, aqueles que são mais de centro e que são seculares e que vão ainda insistir numa solução de 2 estados, porque tem muitos que vão dizer assim, se Israel anexa os territórios, se a gente der direitos civis e políticos para os árabes, e que é uma coisa, inclusive, que o Mika Gilman ele fala muito, eu até coloquei um artigo aqui do The New York Times para vocês darem uma lida, quem tiver interesse, é que se Israel anexar os territórios, como anexou as colônias de Golã, se der direitos civis e políticos aos árabes, os árabes, por conta da taxa de natalidade, eles podem ultrapassar a população judaica e eles podem passar leis que vão transformar Israel em um Estado árabe. Então, existe esse temor muito grande. Por outro lado, tem aqueles que dizem, não tem problema, a gente anexa e simplesmente eles não votam, não dão direitos civis e políticos. E aí sim, Israel se tornaria um Estado judeu, mas não seria mais uma democracia, seria um apartheid. Então, um outro fato interessante, que você, baseado nesse comentário, é que, de fato, no início, a direita ela era muito europeia, a direita não gostava lá dos judeus Mizrahim, só que os sionistas, né, os judeus askenazes, o sionismo deles é um sionismo muito europeu, é um sionismo muito ideológico. Mas o sionismo dos judeus Mizrahim, ele é um judaísmo religioso e principalmente uma questão cultural. Esses judeus eles foram para Israel não porque eles sonhavam em ir para Israel, porque eles faziam parte do movimento sionista. Não, eles foram expulsos de suas casas, eles não tinham para onde ir. Se Israel deixar de existir, eles não têm para onde ir. Eles vão continuar sendo perseguidos, sendo tratados como minorias pelos povos ao redor. Então, o sionismo deles é um sionismo religioso porque eles liam a Torá e esperavam um dia eles retornar a Jerusalém, se isso fosse acontecer. Tanto que tem relatos, né, uma das operações de resgate dos judeus iemenitas, que é chamado de tapete voador. Porque quando os judeus eles entraram dentro do avião, para essa situação de tão precária a situação que eles viviam, que eles nunca tinham visto um avião. Então eles achavam que o avião era um tapete voador que o Messias tinha mandado para resgatá-los e que eles estavam voando nas asas desse tapete, igual a profecia de Isaías fala. E então mudou muito também a própria demografia israelense, né? Essa história do tapete voador ela é o máximo. Eu espero que um dia a Netflix transforme em filme, assim como fez lá a Operação do Mar Vermelho. Beleza. Tapete voador. Mas alguém, gente, quer fazer algum comentário? Além da Débora? Deixa eu aumentar aqui minha luz para você ficar muito escuro. Ih, lá, manda ver. Gente, primeiro eu quero pedir perdão, porque minha casa tá em reforma, então pode ser que vocês estejam escutando um barulho de machado quebrando parede, mas enfim.
Pode ser uma pergunta muito geral e até um pouco besta, não sei. Mas, infelizmente, eu não pude acompanhar a apresentação desde o início, porque eu estava resolvendo as coisas da monitoria. Mas uma pergunta genuína minha que eu tenho. Eu não conheço muito a fundo, tipo, 100% a fundo a história de Israel. Mas é algo que, a partir de Débora fala tanto de Israel que acabou me interessando. Foi uma história que é uma região que me interessa, que começou a me interessar bastante ultimamente. E uma dúvida que eu tenho é, com essas estratégias, esse arcabouço político que a gente consegue ver agora, né, estratégico de Israel, você, Igor, acha que está caminhando mais para o reconhecimento de dois estados, de um estado palestino e de um estado israelense, ou realmente da anexação do estado de Israel, ou do estado do povo palestino pelo estado de Israel? É uma dúvida realmente que, tipo, eu acho que é um conflito muito complexo e que você não pode resumir só a Palestina versus Israel. Então, eu acho que... Sim. Mas realmente é uma dúvida que eu tenho. Qual é esse caminho? Qual seria um futuro para a resolução desse conflito? Uhum. Bom, essa é uma ótima pergunta. Embora eu defenda muito a solução dos estados, eu acho que essa é uma solução que ela morreu, pelo menos por enquanto, por falta de vontade política dos dois lados. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Que esse é um conflito, gente. Então, às vezes as pessoas do lado para o palestino querem botar a culpa só em Israel, e do lado para Israel colocar a culpa só nas lideranças palestinas. Mas um conflito fala exatamente que tem mais de uma parte envolvida. Então, essas duas partes elas precisam se entender. E eu acho muito difícil a gente conseguir uma solução dos estados por vários motivos, mas dois principais, né, a meu ver. Um é a questão do Hamas. Né? Hoje a autoridade palestina já reconhece Israel, mantém relações de cooperação com Israel, né? Teve lá os acordos de Oslo, que a gente achava que ia para frente, não foi, mas que já melhorou muita coisa. Só que o Hamas não reconhece Israel. E existem atritos até mesmo entre o Hamas e a autoridade palestina. Então, ainda que Israel diga, a gente vai reconhecer a autoridade palestina diz, a gente vai reconhecer Israel, vamos fazer paz, virar amigo. Mas e o Hamas? Quem é que vai controlar o Hamas? E os palestinos que vivem na faixa de Gaza, para onde é que eles vão? Então, eu acho que o Hamas é um ator aí não estatal, mas que influencia muito e que compromete a segurança, né? A solução do conflito. Eu acho que tem também a questão dos assentamentos, que não dá para negar, né, que foram construídos em territórios palestinos. Então, se os palestinos, há anos, eles vêm se recusando a aceitar Israel, né, desde 47, quando a proposta da ONU era muito maior, depois houve propostas muito mais generosas de terra, e eles não aceitaram por conta do senso de humilhação. O que é que leva a gente a achar que 70 anos depois de humilhação, porque é assim que os palestinos enxergam esse conflito, né, como eu falei, embora eu seja simpático com a narrativa israelense, eu não posso negligenciar, ignorar a narrativa palestina e como que eles se sentem, e eles se sentem assim humilhados mesmo, porque a terra deles, né, foi tomada, enfim. Então, quem garante que eles vão querer aceitar hoje um acordo com Israel, ainda por cima tendo judeus vivendo dentro desse estado que seria um estado palestino? Então, eu acho muito difícil de ambos os lados haver esse reconhecimento. Também não acho que Israel vai retirar os colonos, os settlers desses assentamentos, como aconteceu com a faixa de Gaza em 2005. Então, o que eu acredito que seria a solução viável, pelo menos no momento, alcançável, e que iria ser muito bom para os palestinos, pelo menos assim, no dia a dia. Eles pelo menos conseguiriam viver melhor. É a ideia do Mike Goodman, nesse livro aí, o Impasse 67, que é de tentar administrar o conflito. Então, não vamos ter pretensão de criar um Estado palestino, de solucionar isso, mas vamos fazer um acordo temporário. Vamos tentar congelar essa situação, mas congelar de uma maneira que seja melhor para os palestinos. E eu acho que essa vai ser a tendência à medida em que mais países árabes eles vão reconhecendo Israel. Então, eles vão acabar pressionando os líderes palestinos para chegar a isso. Né? Esse era o plano de Trump, por exemplo. O Trump, ele queria, né, inclusive vários israelenses, eles têm criticado Biden nesse sentido. Tipo, Biden, ele está deixando Israel se defender e tudo, mas ele não está sendo tão entusiasta dos acordos de Abraão. Porque o grande trunfo, né, assim, a grande virada seria o quê? A Arábia Saudita reconhecer Israel.
Se a Arábia Saudita reconhecesse Israel e fizesse um acordo de paz com Israel, então os palestinos eles iam ser obrigados a sentar na mesa novamente com os israelenses e chegar a uma solução. Mas é assim que eu enxergo. Eu não consigo ver 2 estados nem tão cedo, e acho que um estado seria terrível para os 2 povos. Eu também acho que seria o ideal. Então é tentar administrar o conflito, que resolver aí, hoje em dia, na condição que chegou, é praticamente impossível. Obrigado, Igor. Bom. Nada. Eu acho que tem mais alguém levantado a mão. A Irla tinha levantado a mão, mas alguém levantou a mão, gente, eu perdi. Vou tentar ser rápido. Responder como caixinha de stories do Instagram, 15 segundos. Tinha alguém? Eu não vi. Eu posso ter perdido. Acho que não. Acho que foi a Irla mesmo. Então, tem uma coisa, Igor, eu vou ser rápido também na pergunta, porque eu demoro muito a elaborar. Tem um debate na ciência política sobre qualidade de democracia, que é o debate do Levitsky, Collier Levitsky, que é aquele do democracia com adjetivos, né? E nesse sentido, me parece que a democracia de Israel ainda é uma democracia limitada. Acho que no sentido ela caminha mais para a democracia iliberal, né? Naquela que faltam algumas liberdades civis. Já te deixou, Fernanda, agora eu comecei aqui para não destruir minha linha de raciocínio. Israel está passando por uma erosão democrática nesse caminho, me parece, né? Assim como o Brasil. A tendência do Brasil seria uma ruptura democrática, né? Se a gente não tiver algo que transforme o cenário. Você acha que Israel caminha para algum tipo de ruptura democrática? Você acha que existe esse risco em Israel? Bom, eu acho que a situação de Israel é diferente do Brasil no sentido das instituições, né? As instituições lá, elas realmente funcionam, mas eu acho que a tendência é Israel se tornar um modelo, inclusive, de democracia iliberal. E isso é uma coisa que é defendida já por teóricos políticos israelenses. Se a gente pega o Yoram Hazony, por exemplo, que com aquele livro dele é A Virtude do Nacionalismo, e a proposta do Hazony é essa, né? O que eles dizem? O liberalismo, ele falhou, então a gente precisa propor algo para substituir o liberalismo. Tipo, o liberalismo, ele foi bom enquanto durou, mas hoje o liberalismo não é mais uma coisa boa. Então a gente tem que propor algo mais. O que seria isso? Voltar à tradição e aos costumes. Então essa é a ideia, já que o Yoram Hazony, ele defende que alguns setores da direita de Israel defende a direita mais religiosa. Não acho que seja a visão que ela é predominante lá nas pessoas, mas devido à forma de governo, né, de Israel, né, como eu falei, né, esses partidos precisam se fazer uma coalizão. Então acaba que os partidos religiosos, os partidos de direita, eles muitas vezes têm uma força desproporcional em relação ao que o resto da população pensa. Embora a gente esteja vendo aí que a população como um todo está apoiando aí várias medidas que vão ser iliberais, né, assim, que vão de encontro a essa noção de democracia que a gente tem aqui no Ocidente. Então, eu acho que sim, eu acho que Israel caminha para ser uma das primeiras, né, democracias iliberais. Inclusive, tem cientistas políticos, né, tem o Shahid Hamid, não sei se você conhece, que ele pesquisa democracia e Islã. Ele tem um livro muito legal sobre democracia e Islã no Egito, na Tunísia, e ele é muçulmano, e ele fala que Israel já é um exemplo de democracia liberal. Show, Fernanda? Rapidinho. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok. Porque eu tô na rua e aí tá incrivelmente muito barulho, assim. Então é complicado. Então... Ai, calma, deixa o pessoal passar aqui. Eu vou ligar a câmera também. Então, Igor, eu, assim, primeiramente, respeitosamente, eu discordo muito da tua pontuação de que Israel não é um estado de apartheid, por alguns dados de direitos humanos que a gente pode se colocar de 2020, 2021, mais recentemente, mas assim, não precisando justamente desse consenso para fazer a minha pergunta, o que eu queria te perguntar é, com as violações de direitos humanos e de direito internacional, por exemplo, como tu citou do caso das eleições, né, da votação palestina e tudo mais, mas a gente tem também uma relação
de soldados israelenses, né, fazendo aprisionamento e encarceramento de árabes e palestinos que estão sobre territórios ocupados e assentamentos. E aí a minha pergunta para tu, basicamente, seria como que se dá essa relação entre a democracia e essas violações de direitos humanos que se tornam graves cada vez mais, impedindo algumas regiões e famílias, né, de terem uma vida digna, com a questão de retirar os palestinos das suas próprias casas, de destruir alguns patrimônios, casas, bairros, etc. Bom, essa questão do apartheid, né, eu falo que não dá para chamar Israel de apartheid, porque eu sei dessas leis, desses dados aí que a gente tem, mas isso não é uma coisa que é na legislação. Então, eu acho que se a gente for comparar, né, Israel, quando se fala de Israel ser um apartheid ou não, é o que eu digo. A gente tem que ver como que é a vida dos 20% dos cidadãos árabes em Israel. E se a gente compara os direitos que essa minoria ela tem com a situação dos negros na África do Sul, que é a definição que a gente tem de apartheid, você vai ver que não se encaixa, são situações diferentes. No caso dessa situação aí, do que acontece nos territórios palestinos, eu não nego, por exemplo, de que Israel tem uma prática, sim, de destruir a casa, demolir a casa lá da família de pessoas que eles prendem, terroristas. Você assistir Fauda, que é uma série israelense, tá, na Netflix, que foi feita, né, por pessoas que trabalharam na polícia no serviço secreto de Israel. E Fauda tem essas cenas, Fauda mostra essa realidade, isso é muito triste. E eu acho absurdo esse tipo de coisa. Mas toda democracia ela comete erros, né? Ela comete violações de direitos humanos. O Brasil mesmo está sendo denunciado várias vezes em várias instituições por conta da maneira como a gente lida com as populações encarceradas, né? Os Estados Unidos é uma democracia, mas tem problema com racismo. Então eu acho que essas violações de direitos humanos que acontecem nos territórios palestinos, ela teria que ser julgada no direito internacional a partir da Convenção de Genebra, sobre as obrigações que Israel tem enquanto uma potência que está ali, né, como aquele país está ocupando aquele outro. Né, porque no direito internacional, o sinônimo de um país estar ocupando o outro não significa que isso vai ser necessariamente algo ruim, que os cidadãos que estão vendo naquele país não estão sofrendo. Não, tem obrigações. Então eu acho que Israel deve ser julgado a partir disso, né, de que existia um conflito, esses territórios. Primeiro que Israel não invadiu, não foi uma guerra para conquistar esses territórios. A gente teve um contexto da Guerra dos 6 Dias, foi uma guerra de defesa, Israel acabou conquistando esses territórios, inclusive tentou negociá-los com a autoridade palestina, com os árabes, e não deu certo, por isso que permanece a situação. Inclusive, a gente vai ter outros territórios que foram conquistados, como no caso lá do Sinai, que foi devolvido para o Egito, as colônias de Golã, teve anexação, mas os cidadãos árabes, os drusos, eles tiveram os direitos. Então, eu acho que a gente tem que pensar, é uma democracia, mas é uma democracia que acabou ocupando um outro país, porque entrou em guerra com aquele país. É uma situação excepcional? Porque a gente for ver quais outras democracias que a gente tem que entraram em guerra recentemente. A gente tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos ocupou o Iraque durante o próprio Afeganistão, né? Os Estados Unidos ocupou por 20 anos. O Iraque foi tipo 10 anos. E qual era a crítica que se fazia aos Estados Unidos? Que os Estados Unidos estavam violando os direitos humanos, estavam violando a Convenção de Genebra, no caso de Abu Ghraib, no caso de Guantánamo. Então, eu acho que essa é a abordagem que tem que ser feita com Israel. Não acho que haja contradição entre um país ser democrático e ter esse tipo de coisa. Talvez eu esteja sendo realista demais, mas eu sou um pouco. Obrigado, Igor. Obrigado também pela resposta da minha pergunta, eu passei rapidinho. Gente, eu queria agradecer, né? A gente passou das 4 horas, apesar dos probleminhas de internet, não foram eles que fizeram a gente ocupar um tempo, foi uma fala muito legal, Igor, muito boa, enche a gente de pulga atrás da orelha, eu tenho muitas, um dia depois a gente debate. Pode sim, Ana. Uhum. Eu queria te agradecer de novo, dizer que aí o grupo está, como sempre, à disposição, tá? E prometo te explorar mais vezes, prometo pedir sua ajuda sempre, tá? Foi muito legal. Obrigado a todos que estiveram aqui, tá? Eu vou falar então rapidinho depois com a Ana Karen e com a Fernanda e com a
Maria Eduarda, média. Tá? Então, obrigado a todo mundo. Débora quer falar mais uma coisa, depois eu passo de novo para o Igor se ele quiser falar mais alguma coisa. Uhum. É rápido, prometo. Eu estou muito grata também por essa oportunidade. Eu estava já pensando nesse dia, né? Nesse encontro de hoje há um tempo e criando expectativas e tal. E é muito importante, né? Esse tipo de encontro, de oportunidade que a gente tem mesmo, porque o que eu vou fazer um breve comentário, um desabafo, por favor, não levem a mão, mas o que eu vejo muito, assim, pelo menos com a pouca experiência que eu tenho até, eu tô no início ainda, né, do meu acadêmico, é a predominância de uma narrativa muito, assim, parcial e, digamos, unilateral a respeito desse conflito Israel-Palestina, a respeito de Israel. Então, assim, a gente lê muito sobre o ponto de vista dos palestinos, de autores ou profissionais, cientistas que são pró-palestinos, até nas leituras obrigatórias mesmo do nosso curso, e falta muito, assim, pelo menos, vou repetir, minha experiência ainda é pouca, mas pelo que eu vi até agora, falta muito de uma narrativa imparcial e até mesmo mostrando o outro lado, uma narrativa israelense sobre o conflito. Então, por isso é tão importante esse tipo de oportunidade que a gente teve hoje aqui com o Igor. E outra coisa que eu vejo muito é críticas à existência do Estado de Israel, de forma explícita mesmo. E não a políticas ou medidas específicas ou pontuais de Israel. Critique a política expansionista, critique a polícia israelense mesmo, mas você falar, eu odeio Israel, Israel é colonialista, são acusações muito sérias e beiram, sim, o antissemitismo. Então é isso, eu tô muito, muito grata e muito feliz. Obrigada, gente. Bom, quem agradece sou eu, quem fica feliz de ouvir isso, assim, sou eu, porque, de fato, esse é um conflito que ele acaba sendo muito polarizado e eu acho que isso é uma pena. Como eu falei, eu tenho a minha postura mais pró-Israel, mas eu também fico incomodado com coisas que eu vejo Israel fazendo. Eu não apoio totalmente, né? Eu já fui nos territórios palestinos, eu tenho amigos árabes, eu tenho um amigo que nasceu na faixa de Gaza. Então, eu sei que essa é uma realidade que não é fácil. E é por isso que eu sou contra a simplificação do debate. Então, assim, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, coloco-me também à disposição, quem quiser depois conversar mais sobre isso, que quiser sugestão de livro, de literatura, estou aí à disposição. Eu acho que o importante é isso, é haver esse debate, essa discussão mesmo. Obrigado de novo, Igor. Eu vou parar a gravação, gente. A gente se encontra daqui a 15 dias, tá? Não semana que vem. 15 dias. Depois eu vou atualizar o calendário, boto lá no mural e, enfim, mando os e-mails para quem eu estou mandando e-mail, tá? E aí a gente vai falar sobre Brasil, tá? Todos são bem-vindos. Um abraço a todo mundo. Quem quer ficar para falar comigo, pode ficar. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau.